Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo arquétipo da nossa jornada do despertar do herói interno. Nós estamos ainda no arquétipo, no ego, tá? Onde nós vamos enfrentar agora o órfão, um dos arquétipos mais bonitos que tem. E como sempre, eu vou fazendo a leitura para vocês e a gente vai comentando. Embora o órfão experimente a mesma perda que o inocente, as consequências são diferentes. O inocente usa a experiência para redobrar seus esforços, robustecer sua fé, ser mais virtuoso, mais perfeito e mais cativante. O órfão encara o fato como uma demonstração da verdade fundamental de que estamos entregues a nós mesmos. Eu até comentei num vídeo, né, onde às vezes o inocente, ele acha que porque a vida, ele é bom, a vida tem que ser boa com ele. E não é que a vida seja boa ou má, a vida tem experiências, né? A gente vive aqui nesse mundo dual, onde a gente acha que existem coisas boas e ruins, a gente precisa um pouco da dualidade. Mas a vida não nos entrega coisas boas ou más, a vida nos entrega experiência. E às vezes, quando o inocente está naquela percepção de que por ele ser bom, né, a vida vai entregar só coisas boas para ele, e ele se sente injustiçado toda vez que a vida não entrega coisas legais. E ele pode virar um órfão, né? Por quê? Porque ele pode justamente, né, ter esse sentimento de injustiça e dessa injustiça trazer uma certa raiva, uma certa mágoa até da vida, né? Poxa, a vida foi tão legal e a vida, né, ferrou comigo, vamos dizer assim. Então esse seria um dos sentimentos do órfão. No nível mais literal, os órfãos são crianças que foram privadas da proteção e dos cuidados dos pais quando eram demasiadamente jovens e inexperientes para tomar conta de si mesmo. É a figura do órfão mesmo que a gente tem, né? Talvez os pais tenham negligenciado ou maltratado a criança ou até mesmo morrido, deixando-a literalmente abandonada. Então esse é o sentido literal do órfão, né? Embora muitos jovens pareçam viver em famílias estáveis, essas crianças não são queridas, cuidadas ou orientadas e não se sentem física e emocionalmente seguras. O arquétipo do órfão existe dentro de cada um de nós e é ativado por todas as experiências nas quais a criança que é dentro de nós se sente abandonada, traída, maltratada, negligenciada ou desiludida. Essas experiências incluem situações nas quais professores foram injustos, companheiros de folguetos caçoaram de nós, amigos falaram mal de nós pelas costas, amantes disseram que não queriam partir e o fizeram, os empregadores tentaram nos tornar cúmplices de práticas antiéticas. Elas também incluem um crescente conhecimento a respeito do mundo, que a televisão mente, que alguns políticos são desonestos, que alguns médicos se recusam a tratar os doentes que não podem pagar, que alguns empresários poluem o ambiente para ganhar mais dinheiro, ou que mesmo na nossa sociedade democrática, algumas pessoas são mais iguais do que outras. Quando reconhecemos o órfão que é dentro de nós, esse órfão é abandonado tanto pelo mundo como por nós. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que ser sensível e vulnerável não é algo socialmente aceitável. Então, quando essas experiências acontecem na nossa vida, muitas vezes, né, a gente se sente abandonado pela vida e a gente acaba se abandonando também. Eu, recentemente, um tempo atrás, eu tive uma experiência na minha vida que foi bem assim, desafiadora, vamos dizer assim. E durante algum tempo eu fiquei me sentindo abandonada pela vida assim, até um pouco injustiçada e magoada, né? Então, ou seja, eu aflorei dentro de mim esse órfão. Quando eu percebi que não, né? Que quando a gente cura o órfão dentro da gente, a gente percebe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas por muito tempo eu fiquei com esse sentimento e muita gente às vezes fica com esse sentimento de injustiça da vida, né? Então eu fiz algo bom, tem que ser compensada com algo bom. E por que a vida me trata assim injustamente? Né? Isso traz uma certa mágoa e a gente pode abandonar a nós mesmos, é aí que mora o perigo do órfão. Né? E a gente não encara essa vulnerabilidade, porque na nossa sociedade a gente não é criada para parecer vulnerável. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que ser sensível e vulnerável não é algo socialmente aceito. Espera-se que estejamos todos bem durante todo o tempo, o que significa que a maior parte de nós esconde a nossa criança interior vulnerável, perdida e sensível por medo de que possam pensar dos outros, os quais, ironicamente, também estão escondendo as crianças sensíveis que é dentro deles próprios. O resultado é que essa criança acaba não apenas magoada, mas também solitária. Muito sentimento de depressão vem daí, né? Às vezes a pessoa que ela tá entrando, está se sentindo deprimida, ela não gosta e não quer reconhecer isso. Por quê? Porque não é aceitável, né? As pessoas falam assim, como assim, né? Você está entrando nessa, a depressão ela mostra uma certa vulnerabilidade, porque a gente fica assim, a gente fica triste, né? E o órfão ele pode trazer uma tristeza, né? Se eu fui abandonada lá atrás, eu fui rejeitada lá atrás pelos meus pais, algum professor ou algum amigo, enfim, né? Eu posso trazer essa mágoa, essa tristeza dentro de mim, e essa tristeza vem aflorando e vem trazendo cada vez mais crenças de que eu não sou merecedor,
eu estou desamparado, eu estou sozinho no mundo, eu estou solitário, e isso causa sim um sentimento de depressão. E aí a pessoa às vezes ela não se sente pronta para falar. Por quê? Porque não é bonito. Não é que não é bonito, é bonito falar, mas assim, não é considerado pela nossa sociedade bonito ser vulnerável. Quando você demonstra essa sensibilidade, você está demonstrando uma certa vulnerabilidade. A criação de um órfão. A vida está cheia de experiências que favorecem o fortalecimento do órfão, e algumas pessoas vivenciam uma quantidade proporcionalmente maior delas. Quanto mais vivemos essas experiências, maior a probabilidade de que o arquétipo do órfão predomine em relação ao do inocente. Assim como aprendemos a inocência através de experiências positivas e seguras, o órfão que é dentro de nós é ativado por experiências penosas, especialmente aquelas vividas na infância. O grande número de pessoas que atualmente faz parte de um grupo de adultos, filhos de alcoólatras ou que foram criados em famílias desajustadas, indicam que, desde épocas muito remotas, inúmeras pessoas têm ficado órfãos em famílias estáveis. Então não é só uma disfunção familiar, né, que demonstra essa orfandade, vamos dizer assim. Mas as famílias também, por quê? Porque mesmo uma família que ela parece ser tão íntegra, às vezes ela é tão instável dentro dela, então você não precisa ser abandonado, rejeitado. Você pode, de repente, viver numa família em que você se sente rejeitado ou abandonado, né? Porque somos seres humanos sendo criados por seres humanos. Eu acho muito bonito o movimento da constelação, quando ele fala justamente isso, né? Então a gente tem um arquétipo de pai, um arquétipo de mãe, e acha que o nosso pai, a nossa mãe, eles têm que fazer tudo pela gente, tem que saber tudo. Não, eles são seres humanos. Eles também são órfãos internos. E quando no movimento de constelação a gente consegue olhar para isso, a gente consegue entender, tá? Talvez não concordar, mas entender o que foi passado pra gente. E esse órfão dentro da gente começa a ser curado de uma forma mais bonita. Por quê? Porque você entende que você tá aqui, que você é humano, foi criado por humanos, por órfãos também muitas vezes, né? Isso vai se replicando, mas você não precisa continuar com essa repetição de comportamento. Todavia, na medida em que o inocente dentro de cada um de nós quer e espera que os nossos pais representem o papel positivo e ideal do caridoso, amável, atencioso, nós somos órfãos porque nossos pais eram simplesmente humanos e falíveis. Foi o que eu falei, né? Assim como estamos todos feridos, também somos criados por pais feridos em diversas etapas de suas jornadas. Temos sorte se temos pais que reconhecem seus próprios ferimentos e encontram meios para iniciar o processo de cura, mas nem todo mundo está pronto para isso. Estamos todos, portanto, num contínuo. Alguns de nós vêm de famílias muito boas, alguns de famílias simplesmente horríveis, e o restante vem todos os tipos de famílias existentes entre os dois extremos. A criança que existe dentro de cada um de nós ficou órfã em relação a algum aspecto. Isso simplesmente faz o processo de crescimento. Vamos para a escola em busca da verdade e descobrimos que mesmo os especialistas discordam entre si. Vamos aos tribunais procurando justiça e descobrimos que nem eles sempre são justos. Somos avaliados de forma injusta por causa da nossa aparência, do modo como falamos e do lugar de onde viemos. Em outras palavras, descobrimos que a vida nem sempre é justa, que os especialistas nem sempre estão certos e que ninguém é infalível. Dessa maneira, o órfão é o idealista desapontado, o inocente desiludido. Enquanto o inocente acredita que a pureza e a coragem serão recompensadas, o órfão sabe que as coisas não acontecem necessariamente. Assim é que, de fato, é a maldade que frequentemente sai vencedora. Então, muitas vezes o órfão, ele tem essa noção e isso dá uma tristeza, mas não é que, aqui eu discordo o seguinte, não é sempre que a maldade é vencedora, mas que a vida nos proporciona experiências. Eu sempre falo isso. Não encare você como um ser humano tendo uma experiência material, mas sim como um ser humano tendo uma experiência espiritual, mas você como um ser espiritual tendo uma experiência material. Quando a gente muda essa percepção, a gente consegue mudar a percepção das coisas e saber que nem tudo é bom ou mal. A gente vai ver no horóscopo, no arquétipo do guerreiro muito isso, né? Que o guerreiro, o primeiro nível do guerreiro é aquele que encara do bem ou mal. Mas embora a gente viva no mundo de dualidade, a gente está aprendendo inclusive com a física quântica que nem tudo é dual, né? Existe, se você olha de cima, você percebe que nem tudo é dual. Afinal de contas, o Sol somente se põe da nossa perspectiva. Mas se a gente vai para o universo, a gente não vê o Sol se pondo, então não existe dia e noite. Então não existe só bom ou mal. E quando o órfão passa a ter essa percepção, ele começa o quê? Ele começa a mudar um pouco a sua percepção de vida, né? Quando o órfão é dominante em nossa vida, o mundo parece um lugar sem esperança. Fomos abandonados por quaisquer figuras paternais que pudessem nos resgatar. E ficamos num ambiente habitado por apenas dois tipos de pessoas. Os fracos, que são as vítimas, e os fortes, que ignoram ou maltratam os fracos. A experiência emocional da vida do órfão é de uma criança que chora num berço, sabendo que ninguém virá ajudá-la.
A criança acaba parando de chorar, mas a dor e a solidão que tem dentro de si não desaparecem. Às vezes o órfão se sente um exilado. Quando os inocentes Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden por desobediência, Deus lhes promete a redenção através da fé e da perseverança no trabalho. Outras figuras culpadas de pecados semelhantes são exiladas como órfãos de forma mais definitiva: Caim, Ismael, Lilith e Lúcifer. O destino desses órfãos é a exclusão definitiva do Éden, da terra natal ou do próprio paraíso. Esses órfãos podem permanecer exilados, viajando pelo mundo sem nunca encontrar um lar, tal como Caim ou o lendário judeu errante. Sua situação desesperada também pode transformá-los em rebeldes, que se voltam contra os próprios poderes que os rejeitaram e exilaram, como é o caso de Lúcifer. Então o órfão aqui, ele pode, né, se transformar de repente num rebelde. Não há nada de errado na rebeldia, é bom a gente ser rebelde, mas ser rebelde, quando a gente resulta de um órfão, a gente fica muito preconceituoso, vamos dizer assim. A gente age com muito preconceito. Nós começamos a crescer quando abandonamos o desejo infantil de encontrar o paraíso, a ânsia de alcançar a imortalidade e a crença na existência de um Deus paternal, zelando de alguma forma pelo bem-estar de todos nós. Percebemos que somos todos mortais, vulneráveis e necessitados da ajuda de um dos outros. Né? Quando a gente começa, né, a perceber que assim, não existe salvação, vamos dizer, né? A gente que está aqui para se salvar. Até quando a gente fala no aspecto mais religioso de alguns entes queridos que vieram para salvar a gente, se a gente não fizer nada, a gente não vai, né, se salvar. Então a salvação está muito mais dentro da gente do que no outro, né, do que em Deus, do que em Jesus, enfim. A dádiva do arquétipo do órfão é uma espécie de libertação da dependência, uma forma de autoconfiança interdependente. Deixamos de confiar nas autoridades externas e, em vez disso, aprendemos a ajudar a nós mesmos e os outros. Então, o aspecto bonito do órfão é isso. Quando ele olha para a sua orfandade, né, não com mágoa ou com ressentimentos, mas entendendo que a vida é essa, né, que a vida é um movimento e que ela traz desafios, que ela traz coisas boas, traz coisas que a gente não considera tão boas assim, mas se a gente for ver para um outro aspecto, é um aprendizado. Né, então, ela traz experiências para você. E dessas experiências, outras pessoas que estão junto com você na jornada também estão tendo as mesmas experiências. E aí a gente consegue deixar de olhar pra gente como aquela criança perdida e parte para ajudar o outro. E aí a gente vai entrar no próximo arquétipo, que é o guerreiro também. Aqui eu acho muito bonita essa parte, né? Que o órfão aprende que não existe nenhum poder mais poderoso e responsável do que nós. Não existe nada ou ninguém em nenhum lugar do universo que irá consertar as coisas por nós. Quer consideremos essa alternativa em termos existenciais ou espirituais, em termos masculinos ou femininos, a solução para nós é assumirmos a responsabilidade pela nossa vida e viver em interdependência com os outros, os quais são tão órfãos quanto nós. É isso que eu falei, né? Durante muito tempo na minha vida eu fiquei esperando pela salvação também. Salvação no seguinte sentido, né? Você se sente que você merece uma certa compensação da vida, uma salvação, alguém que venha te salvar, alguém que venha te ajudar. Mas isso é o órfão, a criança inocente. Quando a gente para e vê que a salvação não está fora, mas está dentro de nós, e que na nossa salvação a gente pode ajudar outras pessoas a se salvarem, a vida começa a ter mais movimento. Teve uma pessoa que eu atendi um tempo atrás também, que a vida dela não se movimentava. E a gente, na constelação, a gente percebeu que ela tinha muito desse órfão, e ela esperava assim, né? Esperava ser salva, estava lá esperando, então a vida estava esperando também. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas minha vida não tem movimento, como assim? É porque ela estava lá, né, esperando. Quando a gente mudou esse prospecto, mudou essa parte, né, com uma técnica que eu gosto muito, que é o Theta Healing, junto com os movimentos da constelação, ela conseguiu perceber e começar a dar movimento na vida dela, porque ela seguiu em frente e não ficou parada esperando que as coisas acontecessem. Como resistir ao resgate? Como a tarefa dos órfãos do processo de desenvolvimento consiste em associarem-se a outros, se tudo der certo, rebelarem-se contra a autoridade e ajustarem-se mutuamente, eles resistem muito ao resgate. Embora pareçam querer ser resgatados e até mesmo acreditem que querem ser resgatados, eles raramente deixam que alguém nos ajude. É isso que eu falei, a gente às vezes fica esperando, né? O órfão ele não é salvação, fica esperando um resgate, vamos dizer assim, né? Então ele fica esperando ele ser resgatado de alguma forma. E a vida não anda, não movimenta, por quê? Porque ele está esperando um resgate. E muitas vezes o que é mais engraçado é que a gente espera o resgate, mas não aceita o resgate. Eu também sou esse tipo de... Era né, esse tipo de pessoa. Eu ficava esperando esse resgate, eu ficava esperando uma ajuda, mas ao mesmo tempo eu não aceitava ajuda. Eu percebi que ao mesmo tempo eu me fechava muito e não deixava que as pessoas me ajudassem. Né? Então você fica vivendo ali numa roda, vamos dizer assim. Eles podem até dizer que querem ajuda, mas depois começam com sim, mas...
Muitas vezes eles conseguem catalogar as inadequações de qualquer instituição ou pessoa que você pense ser capaz de ajudá-los. O inocente quer uma sólida figura parental, uma instituição para resgatá-lo e garantir sua segurança. Para o órfão, que em geral acabou de sair do estágio de inocente, confiar em pessoas ou instituições é apenas pedir para ser cruelmente enganado mais uma vez. Então é diferente aqui da ajuda do inocente, né? O inocente ele espera e quer ser ajudado, mas o órfão não. Ao mesmo tempo que ele quer ser ajudado, ele não confia nessa ajuda, ele não confia que alguém possa ajudá-lo, né? Porque ele saiu daquele estágio de inocente, ele está magoado, ele está ferido. Do ponto de vista do desenvolvimento, o estágio do órfão é a época em que a criança troca a confiança dos pais pela confiança dos irmãos ou amigos. Embora numa família saudável, eles talvez não sejam terrivelmente críticos em relação aos pais, eles já começam a perceber e historiar as tendências dos pais para o dogmatismo, a rigidez, a deselegância ou a inépcia. Em política, o estágio do órfão é a época em que começamos a desenvolver a capacidade de nos identificarmos com os oprimidos e começamos a procurar soluções em atividades populares organizadas. É também a época em que nos mostramos mais desconfiados em relação a qualquer pessoa que ocupe uma posição de poder ou autoridade. Espiritualmente, é a época do agnosticismo, quando a confiança em Deus é trocada por uma preocupação prática a respeito do que as pessoas podem fazer para ajudar umas às outras. Na educação, é a época em que começamos a questionar as autoridades e a nos tornar aptos a criticar as ideias dos outros. Na vida humana individual, essa também é a época de viver a vida de forma independente, sem pertencer a nenhum grupo. Quando o órfão dentro de nós é muito forte, passamos a enxergar os problemas que existem na sociedade e nas instituições, e o modo pelo qual eles podem prejudicar a nós e aos outros. Embora tenhamos uma postura crítica em relação às pessoas e às organizações, inicialmente nos sentimos impotentes para fazer algo contra elas. Talvez nós simplesmente nos sintamos alienados. Se eventualmente tentamos efetuar mudanças, isto será feito através da ação coletiva, em associação com aqueles que julgamos serem igualmente fracos, considerados de forma individual, mas potencialmente mais poderosos coletivamente. O órfão pede que despertemos e que deixemos de lado nossas ilusões e enfrentemos a dura realidade. Por fim, o órfão aprende que enfrentar suas limitações, os maus tratos a que foi submetido, sentindo-se plenamente a dor causada por eles, é uma fonte de poder. Ao agir assim, conquistamos a liberdade de trabalhar juntos para criar um mundo melhor, pois o órfão diz que ninguém irá fazer isso por nós. Então, quando a gente assume, né, essa responsabilidade de olhar pra gente, ok, eu fui órfão, sim, eu fui maltratada, eu tive traumas, a vida me deu experiências que eu considero injusta, mas olhar para isso como um certo crescimento, podendo olhar que as pessoas, assim como nós, elas também são órfãos, né? Não é só você, não sou só eu que é órfão, tem muitos órfãos caminhando pelo mundo. E quanto mais eu leio, mais eu identifico aspectos da minha vida com o arquétipo do órfão, né? E aí você começa a perceber o quê? Que você também, aqui, o aspecto positivo é isso, é você olhar para isso, né? Olhar com esse tom de compaixão e perceber que as outras pessoas também, então você se colocar no lugar do outro e poder ajudar aqueles que também se ajudarem e poder ajudar aqueles que também foram, né, igualmente órfãos e em direção à sua vida, em direção à sua realidade, sem ficar preso nesse movimento, né? Eu vou parando por aqui então, aí depois a gente vai fazer a gente vai falar mais alguma coisa sobre o órfão na parte 2 e fazer um exercício maravilhoso para a gente começar a curar a nossa ferida do órfão. Aguardo vocês no próximo vídeo. E enquanto isso, avalie quanto de órfão você tem na sua vida. É importante a gente fazer essa avaliação, quanto órfão está presente na sua vida, para você aprender a curar essa ferida e você a evoluir com o órfão, a crescer e continuar nessa jornada maravilhosa que é a jornada do despertar do herói interno.